Um dos nossos maiores problemas é a comunicação. As palavras têm importante função na nossa vida. Sem elas, não podemos comungar ou nos comunicar uns com os outros. Temos de empregar palavras, mas cada palavra tem um diferente significado para cada um de nós. Tanto mais quando a palavra é um pouco abstrata, querendo mais penetração, mais clarividência. Entretanto, infelizmente, nos satisfazemos muito facilmente com palavras superficiais. Portanto, toda a estrutura do nosso pensar está baseada em palavras. E se não compreende o significado de cada palavra, principalmente quando se estão considerando formas sutis, psicológicas do comportamento e do pensamento humano, se torna extremamente difícil estarmos realmente em comunicação uns com os outros. Assim, para podermos estar realmente em comunhão, ou seja, para participar numa coisa, todos nós juntos, é necessário se compreender a construção verbal, a palavra. Tem as palavras de importante função em nossa vida. Entretanto, mal tomamos conhecimento delas. Palavras como hinduísta, muçulmano, Deus, marido, governo, socialismo e comunismo estão extremamente carregadas de significado. E para podermos examinar as questões relativas ao conflito, relativas aos problemas humanos, temos de compreender as palavras. Temos de ultrapassar a construção das palavras. E essa parece ser uma das nossas principais dificuldades. Porque nesses nossos discursos, nessas nossas palestras, ou como quer que vocês chamem, não iremos apenas usar palavras, já que elas são necessárias, mas vamos também tentar, se possível for, comungar naquelas coisas que não estão contidas nas palavras. A palavra é estática, tem um determinado significado, de acordo com um dicionário. Mas nós interpretamos a palavra de acordo com a nossa estrutura emocional, de acordo com a nossa estrutura psicológica, de acordo com o nosso temperamento, nossas pressões imediatas, o nosso condicionamento. Mas para comungarmos, devemos não só compreender as palavras, mas também participar naquilo que está contido na palavra. E, contudo, não é a palavra. E essa parece ser uma das nossas maiores dificuldades. Porque, infelizmente, não escutamos todas as palestras. É importante que vocês e eu nos mantenhamos em comunhão. Mas, em verdade, não sabemos o que significa comungar. Jamais comungamos com alguém. Tratamos juntos de um assunto, mantemos conversas, ideias, opiniões, a estrutura verbal dos conceitos. Mas nunca comungamos a respeito de coisa alguma. Eu estou certo de que nunca esteve em comunhão com a natureza. Você nunca esteve em comunhão com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Comungar é participar, não verbalmente, mas penetrando muito profundamente. É estarmos ativos juntamente. Não vocês na passiva e eu na ativa, porém penetrando juntamente além das palavras e, consequentemente, em comunhão. A comunhão requer uma certa estabilidade, uma certa clareza, mas não de opinião. Requer uma clareza pura e simples.
para você ver exatamente como é, observar a situação mundial, não do ponto de vista da sua ficção, da sua nacionalidade, da sua classe, porém observar todos os problemas do homem, seja no Ocidente ou no Oriente, ou onde quer que ele esteja. Observar o problema é comungar com o problema. Nenhuma possibilidade você tem de comungar com um problema se você nutre opiniões, se está convencido de que isso é assim e aquilo não é assim, se você está cheio de nacionalidade ou então enredado na política. Dessa maneira, você não pode de forma alguma comungar com o problema, seja em qualquer nível que for. Nós temos numerosos problemas imensos que não podem ser resolvidos por ninguém, senão por você mesmo. E isso requer não só a compreensão real do problema, mas também que você esteja em comunhão com ele. Não sei se alguma vez você tentou estar em comunhão com alguma coisa. Se você é um grande pintor e deseja pintar uma árvore, você deve estar em comunhão com a árvore. Não deve haver um espaço entre você e a árvore. Naturalmente, não se requer que você se identifique com a árvore, porém sim que não haja nenhuma barreira entre você e aquilo que está observando ou pintando. Aquilo com que está em comunhão. Quer dizer que você, como entidade, deve estar totalmente ausente para estar em comunhão com a árvore. Estar em comunhão com a natureza, com a montanha, com uma paisagem, com um ente humano. Isso requer uma extraordinária atenção e uma altíssima sensibilidade. De outra forma, você não pode comungar. Como vamos considerar tantos problemas durante essas palestras, vocês devem tomar uma parte ativa nisso. Não te cabe meramente escutar esses áudios, porém tomar uma parte ativa em tudo o que se está dizendo, sem concordar nem discordar. Não pode tomar parte numa coisa, participar numa dada coisa, se você diz, eu gosto de você, ou então, eu não gosto do que você está falando. Não concordo com isso. Você deve examinar criticamente o problema, tomar o conhecimento de tudo o que ele implica. Você deve questionar, duvidar, criticar, penetrar. Isso significa que você deve se manter ativo, participando com o orador, em comunhão com ele a respeito do problema. A maioria de nós não sabe o que significa estar em comunhão com uma certa coisa. Porque isso requer um coração aberto, uma mente lúcida, uma certa hesitação, uma sensibilidade. E tudo isso nos falta. Andamos tão cheios de opiniões, de juízos, tão carregados das coisas que já sabemos. E com toda essa carga, nos precipitamos no presente. Por essa razão, nunca compreendemos o problema. Nunca estamos íntima, profunda e completamente em contato com o problema. Assim, se você tiver a bondade de escutar, com aquela atenção que é participação, você não estará apenas ouvindo o que falam, mas ativa e dinamicamente você estará penetrando os problemas que estão acabando com o mundo, principalmente nesse país. Como vamos considerar esses problemas? A eles vocês devem
se aproximar com uma certa hesitação, com a capacidade de questionar, de interrogar, de exigir, de pesquisar. E isso não pode fazer se deles você se aproxima com conceitos, com opiniões, com o conhecimento que a seu respeito você já acumulou. Você necessita de algo novo. Vamos falar a respeito dessas coisas, não por força de hábito, pois, em verdade, eu não gosto muito desse gênero de palestra. Não se trata de um hábito que de mim se apossou e me põe a andar de terra em terra. Mas eu percebo os problemas atualmente existentes no mundo, as agonias, os desesperos, a miséria, os conflitos, o infinito sofrimento do homem, o terrível veneno do nacionalismo, as desavenças raciais, a intolerância religiosa, os inumeráveis deuses. Todas as coisas que estão quebrando o coração do homem. Tudo isso está à sua frente. E vamos simplesmente seguindo o nosso caminho, indiferentes, com o nosso tédio e um vago sentimento de desespero, presos dentro dessa rede. Se pudermos com facilidade, com felicidade, com uma certa intensidade, estar em comunhão, seremos então capazes de compreender o problema, resolvê-lo e transcendê-lo. Como já falamos, temos muitos problemas, não só nesse país, mas no mundo inteiro. E quando se vem a esse país após um certo tempo, é bem visível o declínio que aqui existe. Não parece que você está cônscio desse declínio moral, mental, emocional, artístico ou criador? O declínio dessa coisa chamada religião, a enorme superstição, a estupidez da chamada mentalidade religiosa, a incessante repetição das coisas ditas no Gita ou por alguém, e o desejo de fugir do presente para o passado. Todos nós estamos vendo essas coisas. Eu não considero importante demais entrar nessas minúcias. Talvez façamos isso, mas o importante é isto. É possível a mente humana, desenvolvida através de 2 milhões de anos, escravizada a certos hábitos, a um certo ritmo, se libertar de tudo isso e criar para si própria uma mentalidade diferente, uma nova maneira de agir? É disso que nós precisamos. Nas ciências, no mundo artístico, no mundo da política e também no mundo religioso. Podemos ir seguindo como estamos, melhorando aqui e ali, com certos arremedos de liberdade, uns certos arremedos de prosperidade, um melhor governo, mais corrupção ou menos corrupção, um declínio do pensamento, um declínio do sentimento profundo e uma geral indiferença. E no mundo científico, se observa que os cientistas possuem umas poucas chaves que abrem algumas portas. Eles estão sempre a se mover no sentido horizontal com essas chaves e transpor aquelas portas. Mas muitos poucos perguntam: é possível uma explosão num sentido vertical
em vez de um movimento horizontal? Se observa hoje em dia no mundo muita prosperidade, principalmente no Ocidente, da qual mal temos ideia aqui nesse país. Uma agitada e intensa prosperidade. Dinheiro, casas, boa alimentação, museus, teatros, cinemas e tantas sensações. E aqui nada disso nós conhecemos. Não pulsa em nós uma vida nova, nem sequer no mundo das finanças. Se observa assim que cada um pode ir continuando indefinidamente pelo mesmo caminho, tornando-se talvez um pouco mais próspero, um pouco menos corrupto, tendo um governo melhor, com ministros um pouco mais inteligentes, com uma melhor burocracia, talvez lendo livros melhores. Podemos ir seguindo indefinidamente a linha horizontal, sempre melhorando, mudando, mas numa escala inferior. Mas dessa maneira, meu amigo, nós já vivemos há 2 milhões de anos. Eu não sei se você já leu ou se você já ouviu dizer que os cientistas, os antropologistas, descobriram que o homem vive há 2 milhões de anos e ainda não resolveu o seu problema. Após tão longo tempo, continua a sofrer, continua a ter medo, continua na agonia do desespero, continua em irremediável confusão. E por esse caminho, ele pode continuar indefinidamente. Eu penso que é preciso ver isso, é preciso questionar isso, sentir este problema. Vocês, como ente humano que vivem há 2 milhões de anos, não resolveram o seu sofrimento, não estão livres de seus desesperos, não estão livres da sua extraordinária chamada a morte. Nada tem de criador na sua vida. Estamos presos ao tempo, presos à nacionalidade, à família, às inumeráveis formas de corrupção que nos cercam. E nós vivemos nessas condições, nelas nós crescemos, sofremos, morremos, na esperança de uma futura felicidade num outro mundo, ou de voltar a esse. Ou então, acaletando uma certa e vaga esperança que surge do nosso desespero. Vivemos a citar algum livro religioso como se ele fosse a realidade suprema. Meus amigos, assim são as nossas vidas. Nos cumpre estarmos muito vigilantes, estar em comunhão com tudo isso. E assim, talvez, possamos explodir, porque é disso que se necessita, de uma mente nova, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova vida de relação, porque a vida é movimento e relações. E ela exige de nós uma extraordinária vigilância. Exige que nunca estacionemos, nunca nos estabilizemos, porque a vida é um movimento infinito. Se você não compreende esse movimento, o indivíduo vai permanecer no sofrimento. Outro dia nós estivemos falando aqui sobre o aprender. O aprender implica, evidentemente, num estado de humildade.
Mas humildade não é submissão, não é menosprezo próprio, não é dizer a si mesmo, eu não sei e você sabe, então me ensine. É o estado da mente que se mantém vigilante e exige saber, exige aprender. Não é um estado de aquiescência, um estado de aceitação. A humildade não é uma virtude. A humildade não pode ser algo cultivado. Ou ela existe, ou não existe. Só os fúteis e orgulhosos cultivam a humildade. Mas esses não são, no verdadeiro sentido da palavra, humildes. Assim, a mente que está aprendendo, ela deve ser dotada dessa capacidade de não aceitação, não negação, não avaliação da própria importância, em nível algum e em tempo algum. Ou deve ter a capacidade de negar e de verdadeiramente investigar, interrogar, questionar, criticar. Não só criticar o que ouve dizer, mas também criticar a si própria. Ela deve estar criticamente e sem escolha, consciente do que se está dizendo e também consciente de si própria. A essa mente é necessário aprender. E nós temos de aprender de maneira nova a respeito de todas as nossas relações. Porque o mundo está passando por uma extraordinária transformação. O mundo está a mudar rapidamente e as velhas tradições já não têm, com efeito, importância nenhuma. As divisões de classe estão desaparecendo, a não ser talvez em países onde a tradição é muito forte, onde se segue obedientemente um certo padrão estabelecido por um punhado de indivíduos, tais como os santos e Mahatmas. Esse padrão completamente insignificativo. Devemos investigar criticamente, inteligentemente, todo o problema das relações. Não só das relações com a família, mas também das relações do homem, das relações entre os homens, as quais constituem a nossa sociedade. E isso requer uma mente crítica, que não aceita, que aprende. Mas, infelizmente, tanto ansiamos a maioria de nós que nos diga o que devemos fazer, que seguimos outro homem, seja um líder político ou um líder religioso, ou mesmo um líder qualquer. Se ele nos diz o que devemos fazer, porque nós mesmos não queremos investigar, aprender, interrogar e exigir, nós nos satisfazemos em ser guiados. Mas a mente que está sendo guiada, que está seguindo uma autoridade, ela é incapaz de aprender. Ela é incapaz de compreender o estado de humildade, que não é submissão, porque essa última é uma palavra horrível. A humildade é um estado enérgico da mente, quando está totalmente consciente de si própria, de todos os seus meandros, de todas as suas limitações, do seu condicionamento, dos seus preconceitos, das suas deficiências. Só essa mente pode aprender e compreender o tão complexo estado de relação entre os homens, que se chama sociedade. A sociedade é progressiva, cegamente impelida pelos ditadores, pelas revoluções, pelas circunstâncias econômicas, pela guerra, por uns poucos líderes verdadeiramente capazes e enérgicos. E essa sociedade está passando por uma mudança, uma evolução constante. Então, a mente que não é capaz de aprender a respeito desse movimento da evolução social, nenhuma possibilidade tem de compreender esse vasto movimento. De sorte, ela se torna uma mente embotada,
uma mente estúpida que aceita, que se ajusta. Mas a mente que está aprendendo está sempre na dianteira da sociedade, por mais envolvida que seja essa sociedade. Está aí porque é necessário compreender essa questão da humildade. Qual o estado da mente quando você está escutando? Você está escutando palavras? Ideias? Você está esperando que eu te diga o que você deve fazer? Ou você tem um padrão de ação para você muito importante, porque interessa diretamente na sua vida e quando se questiona esse padrão, você resiste ou se afasta da ideia? Você deve descobrir por você mesmo qual é o estado da sua mente. Porque nós vamos examinar a questão do medo. E esse exame requer uma mente muito penetrante, lúcida, capaz de aprender, de duvidar, de indagar, de exigir. E como acabamos de dizer, a sociedade está progredindo. Aos que entravam esse progresso, que retrocedem, voltando a toda espécie de ideias tradicionais e antiquadas. A sua mente não é contemporânea, ela não marcha na dianteira da sociedade, porque elas vivem na esfera das ideias, dos conceitos, das abstrações. Elas forçam a sociedade num certo padrão, como fazem os comunistas, os socialistas e certas pessoas em qualquer país. Tem padrões, conceitos que procuram impor aos outros. Eles não são espíritos contemporâneos. E por espírito contemporâneo, eu entendo a mente que está perfeitamente a par da presente situação mundial. Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, científico, moral, psicológico, da situação desse mundo que vemos dividido entre Oriente e Ocidente, e dos potentíssimos meios de destruição existentes. Tudo isso são fatos. E desses fatos, nós devemos nos aproximar com uma mente fresca, capaz de compreender e de aprender, e não com uma mente tradicional impelida por padrões. Então, antes de começarmos a examinar essa questão do medo, você tem de descobrir certas coisas por você mesmo como ente humano. Não como um indivíduo, porque a individualidade é algo que vem muito mais tarde. Só virá a individualidade quando você for completamente humano, sem o atual fundo animal de ambição, de avidez, de inveja, de ódio. Quando a mente está libertada de tudo isso, ela é, então, apenas a mente individual. E quando você alcança esse estado mental individual, ocorre algo extraordinário. E você vai ter a capacidade de ultrapassá-lo. Você pode presumir que você é dotado de uma alma, que você é independente, que você é o eu superior. Tudo isso são meras palavras sem significado, porque você é o simples resultado do seu ambiente. Eles estão te ensinando certos padrões de pensamento, você vive numa determinada tribo social, ou raça, ou grupo, ou então família. E tais padrões condicionam a sua mente, e você fica a repeti-los. Mas a mente que está desperta, a mente que exige, a mente que questiona, que está consciente de todas as coisas da moderna existência, essa mente deve ter uma intensa capacidade de humildade. E essa humildade não representa um estado de menosprezo próprio,
um estado de aceitação, de ajustamento. Pois, num estado desses, a mente não é a mente. Você deve pensar com muita clareza para questionar muito clara e penetrantemente, não só ao orador, porém ao mundo todo. Os seus líderes políticos, os seus líderes religiosos, os seus líderes econômicos, de modo que a sua mente se torne aguçada pelo aprender. Mas esse aprender te é negado ao você seguir a uma autoridade. Eu não sei se você ainda não notou essa veneração da autoridade. Ela existe em você mesmo, existe ao redor de você, principalmente nos países que têm tradições antiguíssimas, nos países superpovoados. A palavra autoridade se deriva de uma palavra que significa aquele que dá origem a alguma coisa, aquele que origina. Nós não somos originais, porque não sabemos. Nós não compreendemos o que significa pensar claramente. Independentemente do que foi dito por Shankara, por Buda ou qualquer outro. Para o indivíduo pensar claramente por si próprio, não deve haver nenhuma autoridade. Mas, por desgraça, principalmente nesse país, talvez também em outros, mas nós estamos nos referindo a esse país. A autoridade predomina. Não estamos comparando esse país com nenhum outro país. Essa é uma velha manha dos políticos. Quando se diz que o país está corrupto, o político replica que ele é melhor, que ele é menos corrupto do que o outro país. Eles acham que os políticos estão fazendo maravilhas. Mas nós estamos falando de uma coisa completamente diferente. Nós não estamos comparando. Nós estamos vendo os fatos. E para se verem os fatos, não se deve comparar. Como é possível comparar? Para se ver os fatos, não intelectualmente, se exige muita afeição, muita compaixão. É exigido um amor intenso, uma empatia. Mas é negada essa afeição, esse amor, quando se venera a autoridade. Considere bem o que eu estou dizendo. Não concorde com isso. Observe o que está acontecendo em sua própria vida. Porque a obediência à autoridade é uma das origens do medo. Temos o Gita, temos a Bíblia, e tal livro é a nossa autoridade. Essa autoridade é completamente sem significado em relação à existência contemporânea. Porque a mente tem medo de se afastar daquilo que ela pensa ser o real. O real, conforme afirmado por um certo grupo de pessoas, ela simplesmente aceita. Ela aceita a autoridade, não só espiritualmente. E se vocês me permitem o emprego dessa palavra, mas também politicamente, religiosamente, em todos os sentidos. A autoridade não existe apenas sobre um certo aspecto. A autoridade ou o domínio da mulher sobre o marido ou do marido sobre a mulher. Todos queremos o poder. E o poder está associado à ambição. Essa é uma forma de expressão individual. Todos desejamos nos expressar. Desejamos ser alguém nesse mundo. Seja como um escritor, um pintor, um político ou um líder religioso. Então a mente que está escravizada à autoridade
seja a autoridade de uma mulher, do marido, da sociedade, do povo. A mente que venera a autoridade é incapaz de aceitação, de amor ou de aprender. Você pode seguir outro homem, mas pelo fato de o seguir, não vai resolver o seu sofrimento. Ele pode te dar a possibilidade de fugir ao seu sofrimento, ao seu desprezo, te oferecendo uma esperança, mas essa esperança ela pode ser ilusória, ela pode ser algo irreal. Tanto medo temos da existência que nós desejamos uma certa esperança. E assim, corporificamos na autoridade essa esperança. Então, para compreender o medo, a mente deve compreender a autoridade, o desejo de preenchimento pessoal, a ânsia de poder. A função confere poder. Você tem a capacidade de fazer uma certa coisa, a capacidade para governar, para montar máquinas, para administrar uma casa com ordem, com asseio, com simplicidade. E isso te dá uma função. Mas, infelizmente, a função está associada à categoria, ou seja, à posição, a dinheiro. E assim a mente que deseja aprender, ela deve ter essa humildade. Já ia dizendo uma humildade bastante agressiva. Uma humildade agressiva é naturalmente uma expressão contraditória, não é? Mas entenda bem o que eu quero dizer. Que essa mente deve ter a intensidade da não aquiescência, uma vez que a humildade é a companheira da liberdade. E se não há liberdade, não tem a possibilidade de aprender. Assim sendo, para compreender o medo, você deve compreender todo o processo da autoridade, o que implica a desobediência. Vocês têm que pagar impostos, não é? É importante compreender por que obedecemos. Mas isso não significa que devemos obedecer. Você obedece porque psicologicamente, interiormente, você tem medo. Você pode perder o seu emprego se você não se mostrar muito cortês e subserviente para um outro certo homem importante. O gerente, ou seja, talvez o ditador, o patrão, ou então o guru. Ou então perder os seus valores espirituais e tal. Senhores, vocês não estão assistindo a uma conferência. Isso não é uma renga, uma prédica moralista. Estamos aqui em comunhão, tentando compreender juntos esse complexo problema do viver, que com efeito é um problema muito complexo. Você necessita todos os dias de uma mente fresca para compreender a sua família, para compreender a sua esposa ou marido, para compreender os seus filhos. Você precisa de uma mente fresca para aprender a executar eficientemente o seu trabalho. Estamos tentando compreender os problemas. Trata-se dos seus problemas. E, portanto, você não tem apenas de escutar palavras, de rejeitá-las ou aceitá-las. Ou dizer, é isso mesmo, você está certo. Ou então ter opiniões. Nós estamos olhando em conjunto, compreendendo, tentando conjuntamente explorar esse complexo problema. Estamos, portanto, tão ativos como o orador.
Senhores, nós temos que distinguir por que obedecemos à lei e por que obedecemos psicologicamente. Devemos também compreender o que é uma função e o que é uma posição. Porque através da função, nós queremos posição. O que mais nos interessa não é a função, mas a posição. Porque a posição, nos conferindo certos privilégios, ela se torna muito mais importante do que a função. Mas se você considera apenas a função e nenhuma consideração dá à posição, nesse caso, por exemplo, o cozinheiro é tão importante como o primeiro-ministro. Ambos estão apenas desempenhando funções e, assim, formais sobre os dois uma mentalidade inteiramente diferente. Não dá pontapés no cozinheiro e nem bajula o primeiro-ministro. Você trata ambos como funcionários e não como máquinas, como entes humanos sujeitos a errar. Mas no momento em que em você vem a ideia de posição, começa então o desrespeito. E quando começa o desrespeito, você está perdido. Você mostra então desrespeito a um e respeito ao outro. A mente que compreende no todo esse processo psicológico da autoridade deve examiná-lo, porque aí se encontra uma das raízes do medo. Todos exigimos um preenchimento pessoal, todos queremos ser alguém na vida. Provavelmente você gostaria de estar sentado aqui no meu lugar. Isso está implantado na mente, porque todos desejamos ser gente. Desejamos ser notáveis, famosos, com os nossos nomes nos jornais. Desejamos expressar as nossas personalidades, seja escrevendo um livro, pintando um quadro, ou através da família, da esposa, dos filhos, do nosso trabalho. Por todos os meios, desejamos nos expressar. Nunca pomos em dúvida a existência de tal coisa, a autoexpressão, mas nós queremos nos expressar. No momento em que começamos a investigar o problema da expressão, notadamente de nossa própria expressão, vê-se que a mente que anda sempre em busca de autoexpressão, ela está sempre em conflito, sempre atraindo sobre si o desespero e, portanto, ela é uma mente sempre com medo, sempre resistente, sempre agressiva. Você deve aprender, você deve saber, você deve estar consciente dessa ânsia de expressão. E o que você deseja expressar? O que você entende por expressão pessoal? Essencialmente, ela significa isso: tornar-se conhecido no mundo. E isso significa o quê? Ser reconhecido como um homem notável, como uma pessoa importante, como alguém muito inteligente, esclarecido. E estamos sempre ansiando por nos expressar, seja em pequenas coisas, seja em grandes coisas, porque é por isso que há sempre competição, e por causa da competição há crueldade. E consideramos essa capacidade, essa cruel eficiência como o progresso. Observem-se, por favor. Não esteja apenas me ouvindo, observe a sua própria vida. Você verá que quanto maior a capacidade, quanto maior a inteligência, tanto mais forte e profundo o impulso, a ânsia de se preencher, de ser alguém. Quando você deseja ser alguém, esse desejo
é de se preencher. Você quer em Deus ou numa ideia, pois Deus é uma ideia. Você quer no Estado, quer na família, em qualquer desses lugares. E o que está implicado nesse auto-preenchimento? Que você quer ser alguma coisa. E esse você é meramente uma ideia, uma abstração, uma lembrança. E aí está uma das principais fontes do medo. Por isso, a ambição, a autoridade, a autoexpressão e o medo ao amanhã. Ora, e o que é o medo? O medo não pode existir por si só. Ele não é uma abstração. A abstração só se torna existente quando estamos fugindo do medo para uma ideia, para um conceito, para certas atividades. Vamos supor que uma pessoa tem medo. A sua mente é incapaz de enfrentá-lo e ela busca um meio de fugir dele. Então, todo pensamento, toda atividade relacionada com essa fuga, a fuga ao fato do medo, gera uma abstração, uma vida de contradição. E uma vida de contradição gera mais medo e gera mais conflito. E todas as outras complexidades da existência. Por isso nos cumpre compreender o medo, porque o medo gera ilusões. O medo torna a mente embotada. Eu não sei se você ainda não notou que quando você tem medo, por várias razões, seja elas quais forem, a sua mente recua, ela se isola e ela trata imediatamente de apelar para que alguém possa te ajudar a te tirar dessa situação. Como a mente constrói ao redor de si uma muralha, seja ela representada por atividades das mais variadas possíveis, por mentiras, qualquer coisa, menos enfrentar o medo. Então, vamos enfrentar o fato. Não o medo de quem está te falando, mas o seu medo. Como compreender esse medo? A compreensão desse medo é a libertação dele. Então vamos examinar isso. Vamos empreender uma viagem, vamos todos nós juntos comungar essa coisa que chamamos medo, pois precisamos perceber a importância de compreender o medo. Essa compreensão é uma necessidade. A mente que vive com o medo é uma mente morta, uma mente embotada. É uma mente incapaz de olhar, de ver, de ouvir claramente, diretamente. E muito importa compreendermos as nossas relações com os outros, com a sociedade, com tudo, para ficarmos totalmente livres do medo. Não parcialmente, não fragmentariamente, não em certas ocasiões, porém completamente. Eu digo que isso é possível e a esse respeito vamos falar. O medo não é uma abstração, uma coisa de que podemos fugir. O medo é uma realidade. Ainda que consiga fugir por um dia, por um ano, por algum tempo, seja ele qual for, ele tornará a te pegar e a te acompanhar por toda a parte. Você pode desviar os olhos dele, mas ele vai estar lá. O medo só existe em relação a alguma coisa. Eu tenho medo da opinião pública, eu tenho medo da minha mulher, eu tenho medo do meu patrão, eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo da morte, medo da dor. Se eu estou doente, eu gostaria de recuperar a saúde e quando a recupero,
Eu tenho medo de uma recaída, de tornar a adoecer. Eu tenho medo porque me vejo só. Tenho medo porque ninguém me ama, ninguém se mostra afetuoso comigo. Eu tenho medo porque tenho de viver sem ser alguém. Há várias formas de medo, seja ele consciente ou inconsciente. Se você está vigilante, por pouco que seja, você perceberá os seus medos manifestados. O receio de perder o emprego e, portanto, a necessidade de suportar uma entediante rotina, agradar o seu superior, aturar os insultos dele, as desumanidades. O medo de não se preencher, o medo de não se tornar alguém, de se extraviar pelo caminho. Nós temos inumeráveis temores e, conscientemente, a possibilidade de conhecê-los. Se conscientemente, deliberadamente, destinar meia hora a descobrir os seus medos, pelo menos os mais óbvios, né? Te será muito fácil se livrar deles. Mas muito mais difícil é descobrir os temores inconscientes, os medos profundos, que são de maior importância e que durante o sono se revelam nos seus sonhos. Nós não vamos falar sobre isso agora. Nos cumpre, pois, compreender o medo. O medo pode assumir diferentes formas. O medo da opinião pública, o medo de adoecer, o medo de perder a esposa, o medo de não ser ninguém, o medo da solidão. Você sabe o que significa essa palavra? Alguma vez você já esteve só? Já sentiu o que significa estar só? Provavelmente nunca. Porque você está rodeado da sua família, sempre está ocupado com o seu emprego, a ler um livro, a escutar uma rádio, ou então na incessante tagarelice dos jornais. Então, provavelmente, você nunca conheceu o estranho sentimento de completo isolamento. Ocasionalmente você pode ter tido sugestões dele, mas é bem provável que nunca tenha estado em contato direto com ele, como com a dor, com a fome, com o sexo. Entretanto, se não compreender essa solidão que é a causa do medo, você nunca compreenderá o medo e dele se libertará. O medo pode se expressar de muitas maneiras, e ele o faz, mas só existe um medo. O medo é medo, não importa a forma em que nos mostra, nem os meios através dos quais nos tornamos conscientes da sua existência. Eu posso temer a opinião pública, posso temer a morte, posso temer a perda do emprego, 1001 coisas eu posso temer. Porém, o medo permanece o mesmo. Se o medo é consciente ou inconsciente, isso é que se precisa descobrir e investigar. Infelizmente, nós dividimos a vida, como têm feito os mais modernos psicólogos, em consciente e inconsciente. Preste atenção nisso, por favor. Talvez esse assunto não te interesse, talvez você nunca tenha sequer pensado nele. Talvez não seja uma questão de grande importância na sua vida,
como é a fome, como é a perda do emprego, ou pertencer a uma certa classe. Nós vamos examiná-la rapidamente agora. Não entraremos em seus pormenores a seu respeito, não a investigaremos profundamente, nós seremos breves. Dividiu-se a mente em consciente e inconsciente. A mente consciente é a mente educada, a modernamente tecnológica, o homem que vai ao escritório todos os dias, que se entedia, que está farto de tanta rotina, e a quem falta amor, pode fazer as coisas pelo gosto de fazê-las. A mente consciente, pois, a mente mecânica. Observe-a, senhores. Só pode pensar mecanicamente, funcionar mecanicamente. Todos os seus atos são mecânicos. O sexo, os impulsos, a percepção das coisas, as maneiras. O ser bondoso quando convém e brutal quando não compensa ser bondoso. Observe tudo o que se passa, o estranho fenômeno da moderna civilização. E temos também o inconsciente e as suas profundezas, que exigem uma grande capacidade de penetração e compreensão. É possível compreendermos o todo, tanto o consciente como o inconsciente, imediatamente num relance. Ou nós podemos nos servir do tempo para analisá-lo, analisar todas as mensagens e sugestões do inconsciente, trazidas pelos sonhos e tudo mais. Como disse, é possível compreender-se toda a estrutura da consciência, ou seja, você, como homem ou mulher, como ente humano, compreender-se o todo da consciência de 2 milhões de anos. Não estamos aludindo à reencarnação, porém à consciência do homem, que evolveu do infinito e setado ao seu estado atual. Todo esse resultado, toda essa estrutura psicológica, social, de avidez, de inveja, de ambição, de desespero, ela pode ser compreendida imediatamente e totalmente eliminada. Ou então, também se pode analisar passo a passo todo o processo da consciência. Entretanto, me parece não assim. É de fato, essa análise não libertará a mente. E o que poderá então libertar a mente da sua ambição, da sua avidez, da sua inveja, da sua raiva, do ciúme, ou então da sua exigência de poder, que são os impulsos animais? Eu não sei se você já observou os animais. Você pode ir a um aviário e observar como as aves se bicam entre si. Elas têm uma certa ordem social estabelecida. Também nós conservamos todos os instintos animais conscientemente e também inconscientemente. E podemos compreender toda essa estrutura psicológica e nos libertar imediata e totalmente dessas relações humanas baseadas no instinto, nos impulsos animais. Imediatamente, pois só assim nós podemos nos libertar, e não por meio da análise. Mas se compreender essa coisa, essa consciência, para compreender isso, nós precisamos estar real e totalmente livres do medo. O medo é a essência do animal. Para compreendermos o medo, nós devemos estar diretamente em contato com ele. Mas não um contato verbal. Considere o seu próprio medo. Você tem medo de alguma coisa. Talvez da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Considere o seu medo. Olhe para ele.
traga-o para a luz. Não procure reprimi-lo, não o aceite nem o rejeite, mas pegue-o nas mãos e olhe-o. Para olhar, você necessita de uma mente completamente desperta, e não uma mente vaga e indolente. Porque quando olha o medo, a pessoa ou entra em direto contato com ele, ou então vai parar no hospício, como acontece com alguns. Ou então sabe o que deve fazer em relação a ele. E nós o estamos examinando diretamente, não abstrata ou verbalmente. Nós estamos nos pondo diretamente em contato com ele. Nós dissemos que há várias causas do medo, porém o medo é sempre medo. Os objetivos de temor e a relação deles com você mesmo pode variar, mas o medo permanece sempre o mesmo, ainda que se manifeste de diferentes maneiras. A maioria de nós não entra em contato com o medo. No momento em que o medo nos revela, se mostra a nós, seja ele em qualquer forma, nós tratamos de fugir ao medo da morte. Eu não vou falar aqui sobre a morte, nós vamos falar num outro dia, se tiver tempo. Quando você sente o medo da morte, todo o seu maquinismo defensivo, psicológico, ele se põe imediatamente em movimento. Você inventa crenças, você tem visões, você tem sonhos, mas evita aquela coisa. Assim, o que se deve perceber em primeiro lugar é que qualquer forma de fuga não só perpetua e fortalece o medo, mas também cria conflito e, portanto, impossibilita a mente de se pôr diretamente em contato com o medo. Vamos supor que eu sinta medo. Eu tenho uma certa ideia, uma certa esperança, e essa esperança, essa ideia, essa fuga, ela se torna muito mais importante do que o próprio medo. Porque se está evitando o fato. E essa fuga, e não o medo, cria o conflito. Quando um homem está diretamente em contato com alguma coisa, não verbalmente, não abstratamente, e sem tratar de fugir, não há conflito. Ele fica onde está. Só para aquele que tem ideias, esperanças, opiniões, defesas de todo tipo de gênero, existe o conflito. E esse conflito o impede de entrar em contato direto com o medo. A maioria das pessoas tem medo e inventaram todo tipo de sistema de fugas. O templo, a incessante atividade da mente inquieta, da mente estúpida. Inventaram tantos temores e tantas fugas que o seu conflito se torna cada vez maior. Então nós precisamos estar conscientes do medo e não ficar perguntando como eu posso fugir, como eu posso deixar de fugir. Porque quando se compreende que toda forma de fuga ao medo só pode criar mais conflito e, portanto, não há um contato direto com o medo, e só o contato direto pode nos livrar dele, quando compreendemos isso realmente, e não intelectualmente ou verbalmente, ou como uma coisa ouvida de outra pessoa, quando vemos por nós mesmos esse fato, então não fugimos mais. Então o templo, o livro, o líder, o guru mais próximo, tudo isso desaparece. Então você já não é ambicioso. A fuga ao medo pode ser concreta. Ela pode ser, por exemplo, o rádio, o templo, qualquer atividade.
Ou então ela pode se dar mediante abstrações. Por exemplo, a palavra nos ajuda a fugir ao medo. Preste atenção para você ver por você mesmo. O medo não é uma abstração, ele não é uma palavra. Mas para a maioria de nós, a palavra tomou o lugar do fato. Você consegue perceber isso? A palavra medo, que é uma abstração, ela tomou o lugar do fato que é o medo real. Então você está em contato com a palavra abstrata e não com o fato. Eu espero estar me fazendo claro aqui. Você tem de compreender o medo. Com compreender, eu não quero dizer compreender verbal ou intelectualmente o medo, porém enfrentá-lo e livrar-se dele totalmente. E isso só é possível quando não há uma fuga de espécie alguma que for. Seja uma fuga por meio de atividades ou por outra forma, ou a fuga por meio da palavra, a qual a maioria das pessoas toma o lugar do fato real. Compreendendo isso, você vai estar diretamente em contato com o temor. E nesse contato, não há um intervalo de tempo. Não há um dizer, eu vou vencer o medo, ou então, eu preciso desenvolver a minha coragem, o que também é algo muito estúpido quando você sente medo. Isso é proceder como as pessoas que são violentas e vivem a falar da não violência. É muito estúpido isso, porque não tem validade alguma. O que tem validade é a violência. E a ela é a que cumpre dar atenção. Mas falar, dar a volta ao mundo pregando a não violência, isso é próprio de uma mente hipnotizada e realista. Nós estamos considerando fatos, mas não podemos nos ocupar com o que é se existe alguma forma de fuga, seja ela consciente ou inconsciente. Existe também o medo físico. Quando você vê uma serpente, um animal feroz, você se sente instintivamente com medo. É um medo natural, é algo normal. Não é medo, porém é um instinto de conservação. Isso é uma coisa normal. Mas a autoproteção psicológica, ou seja, o desejo de estar sempre seguro, isso gera o medo. A mente que quer estar sempre em segurança é uma mente morta, porque não há segurança, não existe segurança, não há permanência nessa vida. E por causa do seu desejo de estabelecer uma permanência nas relações, seja com sua esposa, com seus filhos, você tem ciúme. Aquela coisa terrível que se chama família. Quando nos pomos diretamente em contato com o medo, há a reação dos nervos e tudo mais que nós já sabemos. E então, como a mente já não está a fugir por meio de palavras ou de qualquer outra atividade, não há separação entre o observador e a coisa observada, que no caso é o medo. Só a mente que trata de fugir se separa do medo. Mas quando há um contato direto com o medo, não há então o observador, não há nenhuma entidade que diz, eu tenho medo. Então, assim, quando se está diretamente em contato com a vida, com qualquer coisa, não há separação. É a separação, a divisão, que gera a competição, a ambição e o medo. Então, o importante não é como nos livrarmos do medo. Se você busca um método ou um sistema para se livrar do medo, você vai ficar perpetuamente nas suas garras.
Mas se você compreende o medo, e isso só é possível quando está em contato com ele, tão diretamente como está em contato com a fome, ou tão diretamente como quando você se vê ameaçado de perder o emprego, e então age, só então o medo desaparece de todo. O medo em todas as suas formas. E não nesta ou naquela outra forma de medo. Porque da libertação e compreensão do medo, do aprender a respeito do medo, nasce a inteligência. E a inteligência é a essência da liberdade. Mas não existe inteligência quando há qualquer forma de conflito. E o conflito haverá sempre enquanto houver medo. Estamos há dias falando o quanto é muito importante ao ente humano entrar diretamente em contato com seus problemas. Temos muitos problemas em todos os níveis de nossa consciência. Não só problemas econômicos e sociais, mas também de natureza muito mais profunda. Vivemos com esses problemas e não parecemos capazes de transcendê-los. Nos conformamos com eles e os vamos arrastando conosco da melhor maneira que podemos. E no fim de tudo, aguardamos a morte. Mas a mente que vive a aceitar e a suportar os problemas é, por certo, uma mente embotada e incapaz de ver as coisas de maneira eficaz, de maneira contemporânea. Os problemas têm de ser resolvidos. Não se pode viver com eles. Viver com um problema é como viver com uma doença. Ou ela te destrói, ou você faz alguma coisa em relação a ela e se cura. E se a doença é incurável, a aceita e suporta conforme as suas forças. Em geral, vivemos com problemas, nos acostumamos com eles. E assim como a Terra está dividida em raças, em grupos, em nacionalidades, em sexo, em crenças religiosas, assim também a nossa mente está dividida. E cada divisão tem seus problemas. A mim me parece que a mente é incapaz de resolver qualquer dos problemas que se apresentem a ela. Tem de deteriorar-se pouco a pouco e espedaçar-se, tornar-se insensível. E dessa maneira, os seus problemas aumentam. Temos de resolver os nossos problemas, não como indivíduos, porém como entes humanos. Eu acho que há diferença entre um indivíduo e um ente humano. Nós somos coletivamente entes humanos, com as nossas peculiaridades, tendências, nossas nacionalidades. Somos ainda a massa. Não somos absolutamente indivíduos. A individualidade aparece muito mais tarde, quando ultrapassa todas as condições nacionais e religiosas. Então e só então você se torna um indivíduo. Mas como a maioria é coletividade, é massa, suas relações com a sociedade se tornam mais e mais complexas, mais e mais exigentes. Exigentes de mais eficiência, de perspectivas mais grandiosas e mais amplas. Mas ou a pessoa resolve esses problemas em sua totalidade, ou ela é por eles destruída. É o que acontece com todas as civilizações. Quando uma civilização, um agrupamento humano, não pode resolver os seus problemas,
Então essa civilização, esse grupo é destruído. Isso são fatos históricos. Nós, como entes humanos, temos muitos problemas. Com a frase entes humanos, eu me refiro à entidade que é o resultado de muitos milhões de anos. Essa entidade, o ser humano, tem muitos problemas e, infelizmente, ele vem fracionando os seus problemas e aceitando soluções fragmentárias. Vocês não estão aqui ouvindo palavras. Estamos procurando em comunhão e tentando compreender os problemas de cada um de nós. E se está meramente a ouvir palavras, intelectual ou emocionalmente, ou com uma defesa, isso é, se você estiver rejeitando ou aceitando irrefletidamente, isso impossibilita a comunhão. Nós temos de comungar e de compreender nossos problemas particulares. Esses problemas são numerosos e exigem solução. Exigem que entre em contato com eles e deles se libertem. Portanto, vocês e eu devemos escutar um ao outro. Você está me escutando? Mas provavelmente não está escutando os seus próprios problemas, porque se tem um problema, o seu único desejo é resolvê-lo. Mas não pode resolver nenhum problema isoladamente, pois todos os problemas estão relacionados entre si. Quer se trate de problema científico, quer sejam problemas religiosos, psicológicos, econômicos ou sociais, qualquer problema. Todos estão relacionados entre si. Não pode resolver um só deles separadamente. Não pode se separar na vida como um cientista, como um artista, como um escritor, ou seja o que for, e tratar de resolver os problemas humanos desse ponto de vista particular, estreito e limitado. Dessa maneira, meu amigo, eles nunca serão resolvidos. E me parece que essa é a primeira coisa que cumpre compreender. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais que aceite a mais moderna teoria, a mais moderna filosofia, a mais moderna terminologia, ou por mais que esteja sujeita à influência da sociedade, ela precisa resolver os seus problemas em sua totalidade, e não na qualidade de burocracia, de dona de casa, de comunista ou socialista. Deve-se tomar o homem como um todo e resolver os seus problemas como um todo, não separadamente. Essa, acho eu, que é a coisa mais importante que se deve perceber. Que assim como dividimos a Terra em um mundo capitalista e um mundo comunista, um bloco ocidental e um bloco oriental, assim também dividimos os nossos problemas. Cada setor procurando resolver os seus problemas desassociados do todo. Assim, se nesta tarde vamos resolver os nossos problemas, e é possível resolvê-los totalmente, nós temos de penetrá-los. Mas para os resolver, você deve sair do seu canto, que tão diligentemente você tem cultivado, e olhar o problema como um todo. E não pode olhar o problema como um todo se não compreende em sua inteireza a questão do tempo. Você conhece o tempo. Só há um tempo. O tempo do relógio. Não há outro tempo. Não há com efeito nenhum amanhã, a não ser o amanhã criado pelo pensamento. Na realidade, não existe amanhã. Paciência, senhores. Eu já vou explicar isso. A questão requer muita investigação e não meramente que se diga
Que idiotice esse cara tá falando? Existe um amanhã. Eu tenho de ir no escritório, eu tenho de ganhar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir em um certo lugar amanhã. Claro que há um amanhã cronológico. Nas 24 horas marcadas pelo relógio. Mas existe outra espécie de tempo? Nós fizemos o tempo, não o tempo cronológico, porém o tempo psicológico, como um meio de resolver os nossos problemas. Eu vou resolver o meu problema amanhã, amanhã eu faço isso, e depois eu faço aquela outra coisa. O pensamento inventou o tempo, uma irrealidade, e essa é uma das nossas dificuldades. Esse assunto requer muita investigação e não que se aceite ou rejeite, porque toda a nossa educação, as nossas maneiras de pensar, a criação de uma utopia, que significa o sacrifício do presente pelo futuro, o desenvolvimento do caráter, a ideia de serei, terei êxito, ganharei, virei a ser, todas elas são na esfera do tempo que o pensamento criou. E o que o pensamento criou não é real. Só há um tempo, o tempo do relógio.